Olá, família do Facebook, da nossa página Recuperação e Ação no Facebook, do nosso canal no YouTube, Recuperação e Ação HBM no YouTube. Eu sou o Wilton Moraes, estou aqui para falar com vocês, conosco, sobre dependência química. Gostaria que todos acionassem o sininho, compartilhassem e divulgassem com os amigos. O tema hoje é prevenção da recaída. O que é prevenção da recaída? É um conjunto de modificações que nós temos que fazer no nosso estilo de vida. Evitar pessoas, lugares, coisas, procrastinação, preguiça, etc. Entre uma série de outros fatores que possam levar à recaída. O que é recaída? É a volta ao uso da substância da qual o ser recuperando estava usando, ou seja, a volta ao uso da droga, da sua droga de preferência. Hoje o tema que eu gostaria de falar com vocês é sobre gatilhos. Nós falamos sobre gatilhos já na primeira parte, agora gatilhos parte 2. Eu gostaria de falar com vocês sobre gatilhos externos e gatilhos internos. Vamos lá. Didaticamente, podemos dividir os gatilhos em externos e internos. Os gatilhos externos são aqueles que ocorrem fora do nosso corpo, ou seja, em nosso ambiente físico. Normalmente podemos vê-los, tocá-los, jogá-los fora, desviá-los. Em razão disso, é comum serem os gatilhos mais fáceis de perceber e modificar a maneira de lidar com eles. Como gatilhos externos, podemos elencar determinadas pessoas, grupos e turmas que motivem uma associação muito forte com o nosso consumo de álcool ou droga, como aqueles colegas que servem convite para o happy hour após o trabalho ou a faculdade, assim como determinados lugares, como barzinhos, boates, praias, determinadas ruas, regiões da cidade, ou uma infinidade de situações, como horários do dia, certos dias da semana, determinadas imagens, música, cheiro, clima. Antes ou depois de alguma tarefa da atividade de lazer, disponibilidade de transporte, de dinheiro ou mesmo tempo para comprar, preparar, usar e recuperar os efeitos, assim como certas ocasiões festivas, entre muitas outras situações nas quais costumamos ser. Por sua vez, os gatilhos internos, esses que nós falamos agora, são os gatilhos externos. Os gatilhos externos, a gente pode ver eles, E a gente pode ter a sensação de ter a certeza que são gatilhos internos, externos, que são pessoas, lugares e coisas, ambientes que a gente frequentava, tudo são gatilhos externos, tudo aquilo que vem na sua lembrança, que é palpável, que você está vendo, são gatilhos externos. E você pode prevenir eles evitando os gatilhos externos para não voltar no processo de recaída. Agora vamos falar dos gatilhos internos. Os gatilhos internos. Por sua vez, os gatilhos internos são aqueles que ocorrem do lado de dentro de nós, ou seja, refere-se aos sentimentos e pensamentos, experimentando-os que nos tornam mais propensos a procurar consumir a substância como raiva, frustração, vergonha, culpa, entusiasmo, sensação de merecimento, cansaço, solidão, tédio, entre outros. Esses são alguns exemplos de gatilhos internos que nós temos dentro de nós, que uma das vezes disparados, eles podem nos conduzir a um processo de recaída como um todo. Os gatilhos variam. As estratégias de enfrentamento também. Cada pessoa tem um padrão de gatilhos próprio. A sua história de uso de droga
existindo gatilhos comuns e outros bastante particulares. Alguns gatilhos são de percepção clara, é notável, enquanto os outros são bastante sutis, são mais difíceis de ser identificados. Saber identificar os gatilhos que disparam o processo da fissura é de fundamental importância para anteciparmos e criarmos estratégia específica para lidar com tais situações, bem como padrão para prevenir a recaída. Identificar gatilhos que disparam o processo da fissura é fundamental. De importância para anteciparmos e criarmos estratégia. Então é fundamental nós identificarmos nossos gatilhos para que possamos evitar uma possível recaída. As estratégias de evitação da diminuição do contato são explanamente utilizadas para os gatilhos externos. Embora não seja possível realizá-las em relação aos gatilhos internos, estes exigem um aprimoramento da identificação dos sentimentos e pensamentos, assim como desenvolver estratégias particulares para lidar com eles. Como descubro os gatilhos? Existem diversas formas de aumentarmos a consciência sobre os gatilhos externos e internos. As estratégias variam desde exercício de autoconhecimento, lista e escala de situação de gatilhos, análise de situações eliciadoras de fissura e análise de lapso e recaída anteriores, discussão de casos e vídeo, entre outros recursos. Tudo isso pode nos auxiliar a evitar os gatilhos internos e os gatilhos externos. Para os familiares e amigos, conhecer os gatilhos que levam ao dependente químico de volta ao uso é muito importante saber sobre o que são e como evitar, em parte fundamental do tratamento. Então, é muito importante que o recuperando em si e os familiares como um todo saiba identificar os gatilhos externos e os gatilhos internos que podem nos conduzir o recuperando a uma recaída. Os gatilhos externos são fáceis e bem mais notável a gente perceber eles, porque são coisas que a gente pode ver, é palpável. Evitar um bar, evitar tudo que te vem na lembrança que te evite, que te lembra a recaída, você pode evitar lugares, pessoas, coisas. Então são gatilhos externos, são exemplos de gatilhos externos. Agora os gatilhos internos já são mais difíceis de a gente trabalhar eles, porque são os gatilhos externos se refere aos sentimentos e pensamentos que nós temos como um todo, experimentando que nos tornam mais propensos a procurar e consumir a substância, como sentimento de raiva, frustração, vergonha, culpa, entusiasmo, sensação de merecimento, cansaço, solidão, tédio, entre outros sentimentos e pensamentos que temos no nosso decorrer do nosso dia a dia. São gatilhos internos que têm que ser identificados e têm que ser trabalhados para que nós não voltamos para a recaída ou um lapso. Senão nós perdemos o nosso processo de recuperação. Precisamos trabalhar, enfim, os gatilhos externos, que são visíveis, muito mais fácil de identificá-los. E temos que trabalhar os gatilhos internos, que são nossos sentimentos, nossos pensamentos,
Nossos pensamentos, na maioria das vezes, nós recuperando, são muito insanos. Nós temos que voltar para a nossa realidade e saber identificar dentro de nós quais são os gatilhos internos e externos. E isso varia muito de recuperando para recuperando, pois cada um de nós somos seres humanos diferentes. Nós não somos pessoas iguais. Nós sofremos de uma doença que é única, que é a adicção. Porém, nós temos uma característica individual de pessoa para pessoa, devido ao consumo de droga que cada ser recuperando usou. Uns usou mais, outros usou menos, outros usou muito e muito mais, outros usou só um pouco. Então isso varia muito de recuperando para recuperando. O importante é você ter em mente que existem gatilhos externos, que são os gatilhos que você pode vê-los e pode trabalhá-los. Tipo, evitando, dizendo não. E os gatilhos internos, que são nossos pensamentos, que são nossos sentimentos, que já são um pouco mais difíceis de ser trabalhado. É ter o sentimento e o pensamento de raiva, frustração. Eu preciso saber trabalhar isso dentro do processo de recuperação. Porque senão a raiva e a frustração, ou a vergonha, ou a culpa, ou o entusiasmo, ou a sensação de merecimento, o cansaço, a solidão, o tédio, tudo isso são gatilhos internos que podem me conduzir a um processo de recaída como um todo. Desde já agradeço a compreensão de todos, muito obrigado. E peço a todos aí que compartilhem, divulguem o vídeo aí com os demais amigos, companheiros. Aqui se trata de um trabalho abnegado, sem fins lucrativos, da qual o objetivo único e primordial é levar a mensagem ao recuperando em si e os familiares codependentes como um todo. Vamos se apegar na mensagem, não no mensageiro. Vamos nos apegar nos princípios de recuperação. Mente aberta, boa vontade, humildade, aceitação, são alguns exemplos. Não vamos nos pegar em personalidade. Personalidade, cada um ser humano tem uma. No nosso planeta Terra, nós temos quase 7 bilhões de pessoas. Todos são pessoas diferentes, todos temos uma personalidade diferente. Caiba a nós, como indivíduo, como ser recuperando em evolução, em crescimento espiritual, tá sabendo ter o discernimento de respeitar a personalidade de cada indivíduo, porque nenhum de nós somos perfeitos. Todos nós estamos sujeitos a erros, assim como eu também, claro, porque eu sou um ser recuperando em busca de recuperação, pois eu sofro de uma doença progressiva, incurável e fatal, assim como vocês recuperando. Amém? Muito obrigado a todos.